psicanálise, teorias, biografia e obras. Em um panorama abrangente sobre uma das mentes mais brilhantes da história da medicina e da psicologia, mergulhamos nos detalhes da vida e da obra do psicanalista renomado Sigmund Freud. Este médico austríaco, reconhecido por muitos como o pai da psicanálise, deixou um legado inestimável através de suas teorias psicanalíticas e contribuições científicas. Neste artigo, exploramos a psicanálise de Freud, suas teorias que desafiaram concepções prévias sobre a mente e a condição humana, assim como a biografia de Freud, um refinado fundador da psicanálise, que definiu um novo curso para o entendimento da psique. Adentrando sua história, desde a concepção da psicanálise até as publicações que revolucionaram o pensamento moderno, delineamos um perfil de alguém que não somente moldou o campo da psicologia, mas também teve um impacto determinante na maneira como a sociedade compreendeu a si mesma no último século. As obras de Freud proporcionam ainda hoje uma visão apaixonante e complexa sobre os meandros da mente humana. Principais destaques: criação da psicanálise, o extenso repertório de obras de Freud, a influência transversal de Freud e a psicanálise, as fundamentais teorias psicanalíticas, o reconhecimento de Freud como um dos pilares da psicologia moderna, o impacto duradouro da psicanálise de Freud na terapia psiquiátrica contemporânea. A origem de Freud, primeiros anos e educação. A história de Sigmund Freud começa em 6 de maio de 1856, na longínqua cidade de Pribor, parte do Império Austro-Húngaro, hoje território da República Tcheca. A infância de Freud foi marcada pela influência de pais de Freud, Jacob Freud e Amalie Nathanson, dois comerciantes judeus que proporcionaram a ele uma educação diferenciada na família Freud. Jacob, com sua expertise em comércio de lã, possuía uma visão para negócios que ele incutiu em seus filhos, enquanto Amalie, sempre afetuosa, referia-se a seu primogênito como meu Sig de ouro. Desde cedo, Sigmund Shlomo Freud demonstrou uma inteligência acima da média e uma notável capacidade para idiomas. Este intelecto precoce viria a ser essencialmente em sua formação e teorizações futuras. Ao completar um ano de vida, a família mudou-se para Viena, cidade que seria cenário de seus estudos e primeiras descobertas importantes na psicologia. Infância e familiares. É em Viena que a história de Freud se entrelaça com um fomento de ideias e culturas que a cidade oferecia. Seu pai, Jacob Freud, e sua mãe, Amalie Nathanson, esforçaram-se por prover uma educação de qualidade que estimulasse o pensamento crítico e autônomo de seus filhos, especialmente de Sigmund, que se destacava por seu brilhantismo acadêmico desde a infância. Formação acadêmica e influências iniciais. A aspiração de Freud por conhecimento o levou à renomada Universidade de Viena, onde se formou como especialista em fisiologia nervosa.
cultivando um esmerado reconhecimento que se tornaria fundamental para suas futuras descobertas no campo da neurologia e da nascente psicologia. Durante seus estudos, foi influenciado por grandes nomes como o médico francês Jean-Martin Charcot, cujas experiências com a histeria e hipnose foram essenciais para a concepção do método psicanalítico que Sigmund desenvolveria mais tarde. Então, reformulando aqui, reforçando o nascimento, 6 de maio de 1856, nascimento de Sigmund Shlomo Freud, em Pribor. Mudança para Viena em 1857. Família Freud, liderada por Jacob e Amalie, muda-se para Viena. Início da educação formal, década de 1860. Sigmund começa sua educação formal destacando-se como estudante. Universidade de Viena, 1873, 1882. Freud estuda medicina, tornando-se especialista em fisiologia nervosa. Estudos em Paris, final da década de 1880. Estágio com Jean-Martin Charcot, aprofundando os estudos sobre histeria e hipnose. O surgimento da psicanálise, inconformado com as limitações dos tratamentos existentes para as doenças nervosas, em especial com o uso de hipnose, Sigmund Freud inovou o campo da saúde mental ao fundar o método psicanalítico. O surgimento da psicanálise representou uma ruptura paradigmática com as abordagens convencionais da época, pois Freud acreditava que os distúrbios psicológicos não eram apenas condições neurológicas, mas manifestações de conflitos internos e repressão emocional. Ao observar os limites da neurologia e da hipnose no tratamento das patologias mentais, Freud percebeu que um novo caminho deveria ser seguido. Assim, centrando-se na escuta e no diálogo entre o paciente e o analista, o tratamento psicanalítico passou a buscar compreender e tratar as raízes dos problemas psíquicos através da livre associação de ideias e da exploração do inconsciente. Com essa nova perspectiva, Freud induziu um olhar mais profundo sobre as relações humanas e seus efeitos sobre a psique, oferecendo alívio e compreensão a muitos que padeciam sem esperança de cura. A tabela a seguir destaca a transformação do entendimento das doenças nervosas com a chegada da psicanálise. Autor Jean-Martin Charcot. Tratamento convencional, hipnose. Tratamento psicanalítico, livre associação. Autor, psicanálise freudiana. Tratamento convencional, foco em sintomas físicos. Tratamento psicanalítico, foco em conflitos emocionais. Autor, método terapêutico. Tratamento convencional, abordagem superficial. Tratamento psicanalítico, exploração do inconsciente. A psicanálise de Freud começou a revelar as camadas mais profundas da mente humana, oferecendo uma luz sobre o escuro mundo do inconsciente que até então permanecera inexplorado como fonte de sofrimento mental. Freud acreditava que, abre aspas, a interpretação dos sonhos é a estrada real que conduz ao conhecimento das atividades inconscientes da mente, fecha aspas. Doenças nervosas, antes consideradas refratárias a tratamentos, começaram a ser compreendidas dentro de uma nova ótica graças à psicanálise. A relação entre neurologia e psique foi ressignificada
levando em conta aspectos emocionais e sociais das doenças mentais. O método psicanalítico ultrapassou a hipnose, permitindo um mergulho no inconsciente através do diálogo estruturado, conquistando seu espaço como forma efetiva de tratamento psicanalítico. Entendendo o inconsciente, principal teoria de Freud. A teoria da mente de Freud explora a complexidade das forças que compõem a personalidade humana e como estas interagem no inconsciente. A sua abordagem revolucionou a compreensão sobre o sujeito freudiano e continua a influenciar o campo da psicologia. A estrutura da mente, id, ego e superego. O modelo freudiano da psique é dividido em 3 entidades distintas. 1. Id representa os instintos primitivos e as necessidades básicas. Opera de acordo com o princípio do prazer, buscando a satisfação imediata. 2. Ego. Funciona como mediador entre o id e a realidade. Trabalha com o princípio da realidade, procurando atender às demandas do id de uma forma socialmente aceitável. 3. Superego. Engloba os ideais moralizadores e as regras aprendidas, atua como uma voz crítica e controladora, visando o comportamento de acordo com normas sociais. A interação entre id, ego e superego forma a estrutura da mente, criando a complexidade do comportamento humano e o eterno conflito interno do sujeito freudiano. A interpretação dos sonhos e acesso ao inconsciente. Freud via nos sonhos uma ponte para o entendimento do inconsciente. Para ele, os sonhos são um caminho privilegiado para acessar desejos reprimidos e compreender conflitos internos. Sonhos são a realização disfarçada de um desejo reprimido. A interpretação do sonho surge, portanto, como uma ferramenta poderosa na análise da mente, permitindo acesso ao inconsciente e revelando aspectos ocultos da personalidade humana. Elemento: id. Função: instintos básicos, desejos inconscientes. Princípio operante: princípio do prazer. Elemento: ego. Mediação do id com a realidade, que essa é a função. E o princípio operante: princípio da realidade. Elemento: superego. Função: moralidade, regras sociais. Princípio operante: princípio da moralidade. Ao desmistificar o inconsciente, Freud não somente descortinou a dinâmica interna da estrutura da mente, mas também deu forma ao entendimento da análise dos sonhos e poder que estes têm em influenciar e revelar a verdadeira personalidade humana. A metodologia de tratamento de Freud representou um marco na história da psiquiatria e da saúde mental, usando princípios originais do método da psicanálise. Freud procurava acessar as profundezas da psique humana para tratar e compreender os distúrbios mentais de seus pacientes. A cura pela fala é um dos pilares desse método, alicerçando na criação de um ambiente seguro no qual os pacientes podiam compartilhar seus pensamentos mais íntimos e obscuros sem julgamento ou coerção. Essa liberação de conteúdo reprimido era considerada essencial para o alívio e a superação de problemas psicológicos. O uso livre da livre associação e análise dos sonhos. A livre associação e a análise dos sonhos são técnicas centrais na prática clínica freudiana.
Através da livre associação, os pacientes são encorajados a verbalizar todos os pensamentos que vêm à mente, sem censura, permitindo que o terapeuta identifique padrões e traços do inconsciente que poderiam ser a chave para o entendimento dos conflitos psíquicos. Freud considerava que, na nossa relação com o mundo exterior, o homem é conduzido por pulsões que ele busca camuflar ou racionalizar, mas na psicanálise devemos deixá-las falar. Em paralelo, a análise dos sonhos, descrita por Freud como a via régia para o conhecimento do inconsciente, serve como uma janela para o mundo interno dos pacientes, onde desejos e temores são simbolizados em narrativas oníricas. Técnica: livre associação. Descrição: expressão verbal espontânea dos pensamentos do paciente. Objetivo: acessar conteúdo inconsciente e traumas. Técnica: análise dos sonhos. Descrição: interpretação do conteúdo e simbolismo dos sonhos. Objetivo: compreender desejos e conflitos reprimidos. Estas intervenções psicoterapêuticas demonstraram ser profundamente eficazes na época de Freud e continuam a ser usadas e adaptadas pelas clínicas modernas de psicanálise, provando que a metodologia de tratamento Freud é um legado que sobrevive e se reinventa ao longo do tempo. A relação de Freud com a hipnose, as origens dos tratamentos psíquicos de Sigmund Freud estão intrinsecamente ligadas à prática da hipnose, uma técnica que ele explorou inicialmente, mas depois transcendida ao criar sua abordagem inovadora. Ao observar o trabalho de Jean-Martin Charcot, Freud ficou impressionado com as possibilidades que a hipnose apresentava, mas também notou suas limitações. A hipnose serviu como um trampolim para a criação de sua metodologia própria, onde a palavra assumiria um papel central na psicoterapia. Jean-Martin Charcot, um neurologista francês, foi uma influência significativa neste período inicial da carreira de Freud, especialmente no que diz respeito aos métodos de tratar condições neurológicas complexas, como a histeria. Charcot empregava a hipnose para induzir e aliviar sintomas histéricos, provocando em Freud uma curiosidade insaciável, que viria a ser a pedra angular na fundação da psicanálise. Ao retornar de seus estudos em Paris, Freud continuou a utilizar a hipnose em Viena, mas não tardou a desenvolver um ceticismo em relação a essa técnica. As suas observações conduziram-no à ideia de que era possível alcançar resultados mais profundos pelo que ele chamou de talking cure, ou cura pela palavra. Esse novo método focava na livre expressão de pensamentos e sentimentos do paciente, na crença de que a fala poderia desbloquear e tratar complexidades psíquicas enterradas. Freud, apesar de reconhecer o valor histórico e prático da hipnose, chegou à conclusão de que a cura pela palavra tinha o potencial de suplantar as técnicas hipnóticas na busca pela resolução dos conflitos internos. A transição de Freud da hipnose para talking cure ou cure ilustra seu movimento em direção a uma compreensão mais aprofundada da mente humana. Ele buscou não somente aliviar os sintomas, mas também tratar suas causas raízes. Dessa forma, ele estabeleceu um novo paradigma nos tratamentos psíquicos
que passava pelo diálogo e pelo reconhecimento das complexidades do inconsciente. Embora Freud tenha abandonado a hipnose, esse período de sua carreira foi vital para a sua evolução como médico e psicanalista. A sua experiência com a hipnose influenciou sua compreensão da psicologia humana e o caminho para o desenvolvimento da psicanálise. Técnica: hipnose. Utilização por Freud, adotada inicialmente, mas posteriormente substituída pela Talking Cure ou Cure. Contribuição para a psicanálise: ofereceu um insight inicial sobre o tratamento de doenças nervosas. Técnica: Talking Cure. Utilização por Freud, desenvolvida após estudos com Charcot e Breuer. Contribuição para a psicanálise: abordagem pioneira para o tratamento psicológico. Técnica: livre associação. Utilização por Freud. Evolução da Talking Cure como método terapêutico. Contribuição para a psicanálise: base para a prática da psicoterapia moderna. A hipnose como primeiro passo na jornada de Freud e a hipnose como base para técnicas psicanalíticas mais avançadas. O papel de Charcot na direção dos caminhos que Freud explorou e adaptou, liderando a uma nova era de tratamentos psíquicos. Portanto, ao passo que a hipnose, em um ponto de partida, a visão de Freud expandiu-se, levando à invenção da psicanálise e trazendo novas dimensões para a psicoterapia. Complexo de Édipo e sexualidade infantil. O estudo do desenvolvimento da personalidade humana é um dos capítulos mais fascinantes da obra de Sigmund Freud, especialmente quando toca nos intrincados temas da sexualidade infantil e do complexo de Édipo. Para Freud, o entendimento profundo do ser humano enquanto adulto exigia um mergulho nas experiências da infância, onde sementes psíquicas são tratadas e começam a germinar. O desenvolvimento psicossexual, segundo Freud. Segundo Freud, escreveu o desenvolvimento psicossexual em fases destacadas, onde a energia libidinal da criança transita por etapas específicas, moldando a sua personalidade. Estas fases, conhecidas como fase oral, anal e fálica, são fundamentais para entender como a criança interage com o mundo e como seus desejos internos se formam e se expressam. Fase oral: o início da vida, onde a sucção e o ato de colocar objetos na boca são fontes de gratificação e descoberta. Fase anal: essa fase é marcada pelo controle dos esfíncteres, onde a criança experimenta prazer na regulação dos processos de eliminação. Fase fálica: é o período em que a criança descobre prazer nos órgãos genitais, estabelecendo a base para o futuro desenvolvimento sexual. De particular importância para Freud era o complexo de Édipo, que emerge na fase fálica. Este complexo desenvolve-se pela atração da criança pelo progenitor do sexo oposto e a rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. Essa dinâmica seria o cerne para a estruturação da personalidade e a origem dos conflitos internos que se manifestariam na vida adulta. A resolução do complexo de Édipo é um evento crucial no ciclo do desenvolvimento psicossexual da criança e na formação de uma personalidade equilibrada. Fase oral: idade de 0 a 1 ano. Foco de prazer: boca. Consequências para a personalidade: confiança versus desconfiança. Fase anal: idade de 1 a 3 anos. Focos de prazer: controle dos esfíncteres. Consequência para a personalidade: ordem versus desordem.
Fase fálica, dos 3 aos 6 anos. A idade. Foco de prazer, órgãos genitais. Consequências para a personalidade, conflito de identidade sexual e resolução do complexo de Édipo. Entender a sexualidade infantil e o complexo de Édipo é essencial para compreender as nuances da condição humana na visão freudiana. As repercussões dessas fases da psique adulta ressoam na literatura psicanalítica como fundamentais para a análise e compreensão de nossos comportamentos conscientes e inconscientes. O impacto cultural das teorias freudianas. O legado de Sigmund Freud ultrapassa as paredes dos consultórios de psicanálise, estendendo-se vastamente pelo tecido da cultura do século XX. A influência na arte e filosofia e o desenvolvimento do simbolismo e surrealismo são testamentos da ampla reverberação das suas teorias. Em particular, é notável a forma como seus conceitos do inconsciente alimentaram criatividade e interpretaram a condição humana sob novas perspectivas. Influência nas artes e filosofia. O impacto cultural das teorias freudianas é evidenciado pela forma como infundiram em correntes artísticas como o surrealismo. Artistas como Salvador Dalí beberam da fonte freudiana para explorar sonhos e alucinações, tecendo um tecido visual repleto de simbolismos oriundos das profundezas psíquicas. Freud escancarou as portas do inconsciente, permitindo que a arte explorasse territórios até então inimagináveis, onde o irracional e o fantástico encontram plena expressão. Na filosofia, pensadores como Jacques Lacan reinterpretaram as ideias de Freud, aplicando-as em debates sobre linguagem, identidade e estruturas sociais. Assim, as discussões filosóficas se enriqueceram ao considerar a dimensão inconsciente da experiência humana. A psicanálise contribuiu para a compreensão de fenômenos culturais e sociais. O surrealismo, com seu mergulho no sonho e no absurdo, deve muito à curiosidade que as teorias de Freud despertaram sobre o inconsciente e o simbólico. O simbolismo encontrou nas ideias freudianas uma valiosa ferramenta para a expressão de verdades psíquicas complexas. Essa influência se estende igualmente por outras ramificações artísticas. Na literatura, por exemplo, escritores como James Joyce e Marcel Proust, absorveram os conceitos freudianos, tecendo narrativas em que o fluxo de consciência e exploração do inconsciente ocupam lugares centrais. Área cultural, arte, influência das teorias de Freud, inspiração para o surrealismo e para a incorporação de temas psicanalíticos em obras. Área cultural, literatura, influência das teorias de Freud, adoção do monólogo interior e exploração do inconsciente nos personagens literários. Área cultural, filosofia, influência das teorias de Freud, revisão de conceitos sobre sujeito, linguagem e cultura sob a ótica da psicanálise. O impacto cultural das teorias freudianas estabeleceu um diálogo profícuo entre a psicanálise e a cultura do século XX, impulsionando movimentos e criadores a se apropriarem desses conhecimentos profundos sobre a psique para inovarem em suas respectivas áreas. De fato, o reconhecimento da contribuição de Freud
é elementar para entender a trajetória da humanidade em sua incessante busca pelo autoconhecimento. Parcerias e discórdias. Colaborações de Freud. As colaborações de Freud desempenharam um papel fundamental na formação da psicanálise. O trabalho conjunto com figuras proeminentes como Jean-Martin Charcot e Joseph Breuer permitiu a Freud desenvolver as bases de seu pensamento inovador. Embora inicialmente essas parcerias fossem sinônimo de crescimento intelectual, com o tempo as discordâncias conceituais levaram à evolução da teoria freudiana e ao estabelecimento de uma nova frente, a Sociedade Psicanalítica de Viena. Relacionamento com Charcot e Breuer. Em Paris, sob a tutoria de Charcot, Freud teve contato com a utilização da hipnose para tratar a histeria, que aguçou seu interesse pelos processos mentais inconscientes. No entanto, diferentemente da aproximação teatral de Charcot na exibição pública dos pacientes, Freud buscava um método mais profundo e pessoal de análise. Tais diferenças sinalizaram a primeira brecha entre mestre e discípulo, prenunciando a concretização de perspectivas que seriam unicamente freudianas. Com Joseph Breuer, Freud encontrou uma colaboração inicial mais alinhada com seus interesses. Os dois exploraram a ideia de que as conversas tinham um poder curativo, culminando em publicações conjuntas como os estudos sobre a histeria. No entanto, as divergências teóricas, especialmente no que se refere ao papel da sexualidade na etiologia das neuroses, conduziram Freud a estabelecer seu próprio caminho. Freud não hesitou em seguir além das convicções de seus mentores, e essa independência intelectual foi decisiva na construção das teorias que revolucionaram a compreensão da mente humana. As parcerias e discórdias foram essenciais, como frequentemente ocorre no progresso científico, para a definição clara dos contornos de uma nova disciplina. Os fundamentos da psicanálise, portanto, foram erguidos tanto sobre alianças quanto sobre o questionamento crítico a respeito do pensamento estabelecido de sua época. A tabela abaixo oferece um panorama das principais interações de Freud e como elas influenciaram sua obra e a eventual fundação da Sociedade Psicanalítica de Viena. Colaborador: Jean-Martin Charcot. Natureza da contribuição. Sua abordagem sobre a histeria através da hipnose inspirou Freud. Desdobramento na teoria freudiana. Freud adaptou e evoluiu a hipnose em busca de um método analítico mais profundo, a livre associação. Colaborador: Joseph Breuer. Natureza da contribuição. Parceria na pesquisa da histeria e cura pela fala. Desdobramentos na teoria freudiana. Distinção entre as ideias de Freud e Breuer sobre a sexualidade e, consequentemente, desenvolvimento independente do método psicanalítico por Freud. Colaborador: Sociedade Psicanalítica de Viena. Natureza da contribuição. Fundação como fórum para discussão e disseminação das ideias psicanalíticas. Desdobramentos na teoria freudiana. Aprofundamento e divulgação da psicanálise, consolidando-a como disciplina distinta. As colaborações que marcaram a trajetória inicial de Freud demonstram uma característica essencial da ciência: a necessidade de dialogar e, quando necessário, romper com ideias pré-existentes para abrir caminho
a novos paradigmas. As parcerias e discórdias não apenas moldaram a psicanálise, mas também reforçaram o perfil de Freud como um pensador original e inquieto, sempre em busca de respostas para as complexidades da mente. Críticas e controvérsias das teorias de Freud. Apesar dos avanços significativos introduzidos por Sigmund Freud no campo da psicologia, não é novidade que as teorias da psicanálise enfrentaram e continuam enfrentando uma série de críticas a Freud e consideráveis controvérsias das teorias por ele postuladas. Estas críticas se estendem desde a sua metodologia de análise freudiana até os próprios fundamentos da psicanálise. A abordagem de Freud no que concerne à sexualidade infantil e o conhecido complexo de Édipo suscitou debates acalorados dentro da comunidade científica, com opositores questionando a universalidade e aplicabilidade dessas concepções. Vamos explorar algumas das principais críticas enfrentadas pelas teorias freudianas. Muitos acadêmicos argumentam que a psicanálise não se sustenta sob o rigor dos métodos científicos contemporâneos, desafiando a validade das interpretações de Freud sobre o psiquismo humano. Teoria freudiana, sexualidade infantil, crítica, questionamentos éticos e a aplicabilidade no contexto moderno. Perspectiva contemporânea, revisões psicológicas questionam a preponderância da sexualidade nas fases iniciais do desenvolvimento. Teoria freudiana, complexo de Édipo, crítica, falta de evidências empíricas para suportar a teoria. Perspectiva contemporânea, debates sobre construções culturais na percepção das relações familiares. Teoria freudiana, inconsciente, crítica, críticas às dificuldades de mensuração e de validação científica. Perspectiva contemporânea, pesquisas em neurociência buscam estabelecer conexões mais tangíveis entre inconsciente e processos cerebrais. Cada um desses pontos de crítica gerou ramificações e subteorias no âmbito da psicanálise e da psicoterapia como um todo, refletindo em novas correntes de pensamento e abordagens terapêuticas. Ao mesmo tempo, os fundamentos da psicanálise de Freud ainda influenciam diversas práticas e permanecem como um ponto de partida para a compreensão da mente humana. As análises freudianas da mente como reflexo de conflitos inconscientes permanecem como referenciais importantes para muitos terapeutas. O pensamento freudiano é sujeito a diversas interpretações e adaptações, mantendo-se relevante no diálogo constante com novas ideias e descobertas científicas. A abrangência das teorias levantadas por Freud frequentemente gera novos questionamentos e possíveis reviravoltas na compreensão do psiquismo. Consequentemente, é inegável que a relação da comunidade científica com as ideias de Freud é complexa. Enquanto alguns são críticos ferrenhos, outros buscam na psicanálise insights para contribuir sobre a ideia inicial de Freud e evoluir o campo da saúde mental. O legado de Freud na psicologia moderna. O legado de Freud na psicologia trouxe uma revolução conceitual
que persiste e continua a influenciar fortemente a psicologia moderna. As contribuições da psicanálise. Com a proposta de um modelo estrutural da mente e o enfoque terapêutico na fala e no consciente, permanecem como fundamentos para entender e tratar as complexidades do comportamento humano. Contribuições válidas e a evolução da psicanálise. A psicanálise de Freud, com suas noções de id, ego e superego, introduziu uma nova forma de conceber a personalidade e os conflitos internos. Essa perspectiva integradora e sua ênfase no papel do inconsciente permanecem relevantes para a psicanálise moderna e para a terapia contemporânea, demonstrando a longevidade e resiliência de suas ideias. Freud foi pioneiro em defender que as raízes de muitas das aflições psíquicas estão em traumas e conflitos reprimidos, especialmente aqueles oriundos da infância. A evolução da análise freudiana trouxe profundas implicações para o tratamento e a compreensão das diversas patologias mentais, influenciando áreas como a saúde, a educação e até mesmo a justiça criminal. As teorias freudianas abriram caminho para que a expressão verbal se tornasse uma prática terapêutica vital, deslocando o foco do puramente biológico para uma compreensão mais profunda da experiência humana. Ademais, uma série de revistas científicas, cursos e seminários dedicados à psicanálise espalhados pelo mundo atestam a relevância duradoura do legado freudiano. Psicanalistas contemporâneos ainda debatem e desenvolvem os conceitos introduzidos por Freud, o que ressalta a capacidade de adaptação de seu trabalho ao longo dos anos. A psicanálise continua evoluindo, com novas escolas de pensamento e abordagens emergindo da influência de Freud. Estas variam da psicanálise lacaniana à terapia cognitivo-comportamental e além, ilustrando a extraordinária fertilidade do legado freudiano. Aspecto: estrutura da mente. Contribuição de Freud: modelo de id, ego e superego. Influência na psicologia moderna. Base para estudos da personalidade e terapias focadas no conflito interno. Aspecto: tratamento terapêutico. Contribuição de Freud: enfoque na cura pela fala. Influência da psicologia moderna. Fundamento para práticas psicanalíticas e psicoterapêuticas contemporâneas. Aspecto: a importância do inconsciente. Contribuição de Freud: revelação dos desejos e conflitos reprimidos. Influência na psicologia moderna. Impacto em correntes teóricas que abrangem desde neurociências a estudos de gênero. Concluindo, o pensamento de Freud deu origem a uma disciplina inteiramente nova, provando ser um dos pilares da psicoterapia e da reflexão sobre a condição humana. Sua habilidade de olhar além da superfície da consciência abriu novos caminhos para a compreensão de nós mesmos e o tratamento de distúrbios psicológicos, estabelecendo um legado que persiste na psicologia moderna. O fim da vida, exílio e morfina. O fim da vida de Freud foi marcado por eventos dolorosos que os colocaram frente a um dos períodos mais sombrios da humanidade. A fuga do nazismo forçou o pai da psicanálise a se exilar em Londres, longe de sua cidade natal, Viena,
Mesmo em território seguro, a sombra da perseguição nazista era uma ameaça constante, ainda mais agravada pelos problemas de saúde que Freud enfrentava. Seu último capítulo de vida foi repleto de luta contra um persistente câncer de mandíbula, uma enfermidade dolorosa que demandou dele grande resistência. O câncer se mostrou implacável, resultando em mais de 30 procedimentos cirúrgicos, os quais Freud enfrentou com a tenacidade que marcava tanto sua personalidade quanto suas teorias psicanalíticas. A dor é temporária, o legado é eterno. Este poderia ser um pensamento atribuído a Freud durante os desafiantes momentos de seu declínio físico. Ao longo de sua agonia, recorrendo à morfina para alívio, Freud se deparou com o limite final, a morte, um tema frequente em suas ponderações sobre a natureza humana. No fim, no dia 23 de setembro de 1939, a morte de Freud ocorreu após doses de morfina, administradas conforme seu pedido, para amenizar as dores insuportáveis. Sua partida foi um ponto de silêncio em meio às turbulências do mundo, mas seu legado perduraria, transcendendo a temporalidade de sua existência física. Em um período em que o mundo se desdobrava em caos e guerra, o exílio de Freud simboliza a luta da razão e da ciência contra a barbárie e a ignomínia. O exílio não foi uma escolha, foi uma imposição daqueles tempos que tentaram apagar a história e a cultura, mas que, contra todas as expectativas, acabaram fortalecendo um dos espíritos mais questionadores e analíticos da psicologia moderna. É notório que essa fase da vida de Freud foi pautada por um paradoxo angustiante. Enquanto suas teorias apontavam para a compreensão e cura da mente, seu corpo tornava-se um campo de batalha contra uma doença irreversível que o conduziria ao fim. O uso de morfina refletia a busca pela dignidade em meio ao sofrimento. O último respiro de um homem que dedicou a vida a entender a dor humana, agora subjugado a ela. Uma pequena tabela. Ano 1938. Evento: exílio para Londres. Detalhes: Freud deixa Viena por conta da obrigatória fuga do nazismo, encontrando refúgio em Londres. Ano 1939. Evento: batalha contra o câncer. Detalhes: lida com intensa dor resultante de um câncer de mandíbula, submetendo-se a inúmeras cirurgias. Ano 23 de setembro de 1939. Evento: morte de Freud. Detalhe: o uso final de morfina leva Freud ao término de sua jornada, encerrando a luta contra o câncer. Freud privado, vida pessoal e hábitos. A faceta de Freud privado revela um indivíduo de complexidade ímpar, cujos hábitos pessoais e escolhas familiares estavam em consonância com suas teorias revolucionárias. Um aspecto central da vida pessoal de Freud era seu casamento com Martha Bernays, com quem constituiu uma família numerosa e talentosa. E entre os filhos de Freud destaca-se Anna Freud, que seguiu os passos do pai na psicanálise. Relacionamento com Martha Bernays e família. A união de Freud com Martha em 1886 moldou não apenas o seu núcleo doméstico,
mas também seus pensamentos e rotinas. A intimidade doméstica de Freud, protegida pelas barreiras de sua residência em Viena, era regida por hábitos peculiares e uma rotina disciplinada. Tido como um homem reservado e tímido, Freud ele encontrava no conforto do lar um refúgio para suas intenções mais audaciosas. Um dos mais conhecidos hábitos de Freud era o consumo de charutos, visto não apenas como um prazer, mas também como um auxílio para a sua prodigiosa atividade intelectual. No entanto, esta prática levou a consequências danosas à sua saúde, desencadeando um câncer que lhe consumiu a mandíbula, refletindo a ironia de uma vida dedicada ao entendimento da mente humana enquanto o corpo sucumbia. A vida privada de um grande pensador pode revelar as nuances que compõem a teia de suas teorias públicas. Entre os filhos de Freud, Anna Freud notabilizou-se por sua contribuição à psicanálise infantil, fortalecendo o legado de seu pai, inserindo novos conceitos e práticas no campo. Suas publicações e trabalhos tornaram-se referências na instância da psicanálise, perpetuando os ideais freudianos em um novo contexto. Freud preservava uma rotina estruturada para a escrita e estudo. A vida familiar de Freud foi marcada por um forte senso de comprometimento e proximidade com os filhos, especialmente com Anna Freud. O lar dos Freuds era um local de encontro e debates para muitos dos contemporâneos de Freud. Uma pequena tabela. Integrantes da família: Martha Bernays, esposa é a relação, e a contribuição, parceria sólida e apoio na vida pessoal de Freud. Integrante da família: Anna Freud, relação, filha, contribuição, seguiu os passos do pai na psicanálise e desenvolveu a psicanálise infantil. Integrante da família, outros filhos, relação, Mathilde, Jean Martin, Oliver, Ernest e Sophie. Contribuição, diversas carreiras, com Ernest tornando-se um arquiteto e Martin um advogado. Em resumo, a vida pessoal de Freud, além de apresentar aspectos idiosincráticos típicos de grandes mentes, revelou a conexão intrínseca entre seu modo de viver e o desenvolvimento de suas teorias. Dimensões de sua vida, até então privadas, agora se juntam ao mosaico mais amplo que forma o legado de Freud. Principais obras e publicações de Freud. As principais obras de Freud constituem a espinha dorsal do estudo da psicanálise e representam uma revolução no entendimento do comportamento e da psique humana. Entre as publicações de Freud que mais impactaram o cenário científico e psicológico, destacam-se A Interpretação dos Sonhos, Totem e Tabu, O Inconsciente e O Ego e o Id. Cada uma destas obras expande de forma única os horizontes do conhecimento humano para acerca do inconsciente e dos processos mentais. A Interpretação dos Sonhos é frequentemente considerada a magnum opus de Freud. Publicada em 1899, essa obra instaurou o inconsciente como campo de estudo, apresentando os sonhos como entrada real para o seu acesso. Além deste, outros trabalhos notáveis também trouxeram contribuições essenciais para a compreensão da mente humana, influenciando gerações de pensadores, terapeutas e artistas. Vamos analisar
a relevância de cada um dentro da trajetória intelectual de Freud. Pequena tabela. Obras: A Interpretação dos Sonhos. Publicação: 1900. Contribuição: explora a teoria dos sonhos como manifestações do inconsciente. Obras: Totem e Tabu. Publicação: 1913. Contribuição: analisa a origem das crenças e costumes nas sociedades primitivas e suas ligações com o inconsciente. Obra: O Inconsciente, 1915, a publicação. Contribuição: discorre sobre a dinâmica do inconsciente e sua influência nos comportamentos humanos. Obra: O Ego e o Id. Publicação: 1923. Contribuição: introduz a segunda etópica freudiana e aborda a complexidade da mente e seu aparelho psíquico. O Ego e o Id. Nesta publicação de 1923, Freud detalha a interação entre o id, ego e superego, componentes que acreditava formar a personalidade humana. Totem e Tabu. Este livro de 1913 oferece uma perspectiva antropológica e psicanalítica sobre a religião e a moralidade. O Inconsciente, publicado em 1915, apresenta as teorias de Freud sobre a importância do inconsciente nas ações e nos sonhos humanos. A Interpretação dos Sonhos, provavelmente a mais influente entre as principais obras de Freud, lançou as bases da psicanálise e enfatizou a relevância dos sonhos na compreensão da psique humana. Essas obras, ao longo dos anos, não apenas moldaram o campo da psicanálise, como também permearam diversas áreas do saber, seja através de ensaios, estudos de caso ou reflexões teóricas. Freud deixou um legado inquestionável que ainda hoje é referência para qualquer estudo psicanalítico que se preze. Conclusão sobre Freud e o impacto perene de suas teorias. Abordar a história de Sigmund Freud é revisitarmos as raízes da psicanálise e reconhecermos a influência indelével de suas teorias na configuração da psicologia moderna. A conclusão sobre Freud é que ele não foi apenas um nome de destaque de sua época, mas um visionário cujo legado estende-se por gerações, influenciando o tratamento psicológico, a cultura e a sociedade em geral. As teorias freudianas e sociedade são indissolúveis, pois seus conceitos oferecem novos prismas para entender a condição humana. A medida do sucesso das teorias freudianas não se reflete apenas nos textos acadêmicos ou nas salas de terapia. Ela ecoa nas artes, literatura e até mesmo em nossa linguagem cotidiana. Freud ensinou a humanidade a olhar para dentro de si mesma, a fazer as pazes com seus fantasmas internos e a buscar compreensão nos recantos mais obscuros da psique. Sua abordagem revolucionária permeará a psicologia freudiana por tempos infindáveis, sempre como um marco decisivo na incessante busca pelo autoconhecimento. Agora vamos a um FAQ, algumas perguntas e respostas. Quem foi Sigmund Freud e por que é considerado tão importante? Sigmund Freud foi um médico neurologista austríaco, fundador da psicanálise. É considerado uma das figuras mais influentes do século XX pelo modo como revolucionou a compreensão da mente humana, dos processos psíquicos e do tratamento dos distúrbios mentais. O que é a psicanálise? A psicanálise é um método terapêutico e uma teoria da mente que compõe a existência do inconsciente
e utiliza técnicas como a livre associação, a interpretação dos sonhos e a análise de transferência para tratar e entender complexidades psicológicas. Quais são os principais conceitos desenvolvidos por Freud? Entre os principais conceitos desenvolvidos por Freud estão o id, ego e superego, que compõem a estrutura da mente, os mecanismos de defesa, a teoria dos estágios psicossexuais do desenvolvimento, o complexo de Édipo e a ênfase na sexualidade infantil como um aspecto central do desenvolvimento humano. Como Freud descrevia a estrutura da personalidade? Freud descrevia a personalidade como dividida em 3 partes: o id, que representa os instintos e desejos inconscientes, o ego, que busca o equilíbrio entre os desejos do id e as demandas da realidade, e o superego, que é a internalização das normas sociais e morais. Qual a importância dos sonhos na psicanálise de Freud? Para Freud, os sonhos têm uma importância crucial, pois são vistos como uma via de acesso ao inconsciente. Através da interpretação dos sonhos, espera-se revelar conteúdos reprimidos e desejos não reconhecidos pela mente consciente, contribuindo para o processo terapêutico. Qual foi a relação de Freud com a hipnose e como isso influenciou a psicanálise? Inicialmente, Freud utilizava a hipnose em seus tratamentos com base nos trabalhos de Jean-Martin Charcot e Joseph Breuner. No entanto, ele se afastou dessa técnica e desenvolveu o método da livre associação e a cura pela fala, que são centrados no diálogo entre o analista e o paciente. Isso se tornou a base da psicanálise. O que é o complexo de Édipo, segundo Freud? O complexo de Édipo é um conceito central na teoria freudiana que descreve um estágio no desenvolvimento infantil onde a criança sente uma atração pelo progenitor do sexo oposto e rivalidade com o do mesmo sexo. Este processo é crucial para a formação da identidade e da sexualidade. Como Freud via o papel da sexualidade no desenvolvimento psicológico? Freud acreditava que a sexualidade tinha um papel fundamental no desenvolvimento psicológico, desde os primeiros estágios da vida. Segundo sua teoria, a energia sexual, libido, percorre diferentes áreas do corpo, fases oral, anal e fálica, durante o desenvolvimento da criança. Desenvolvimentos e conflitos nesses estágios podem influenciar a personalidade adulta e a saúde mental. Quais foram algumas das principais críticas às teorias de Freud? As teorias de Freud foram criticadas por diversos motivos, incluindo a falta de rigor científico em seus métodos, o suposto excesso de ênfase na sexualidade e a visão determinista da psique humana. Além disso, alguns criticam suas teorias como sendo produto de sua época e cultura, que podem não ser aplicáveis universalmente. Como as ideias de Freud influenciaram a cultura? As ideias de Freud tiveram um impacto profundo na cultura ocidental, influenciando campos como a literatura, o cinema, as artes visuais e a filosofia. Movimentos de vanguarda como o surrealismo e o simbolismo absorveram as suas teorias sobre o inconsciente, a sexualidade e os sonhos em suas obras. Qual é o legado de Freud para a psicanálise e a psicologia moderna? O legado de Freud para a psicanálise e a psicologia moderna é enorme. Sua maneira de conceber a mente humana, o papel do inconsciente, as estratégias de tratamento psicológico e a compreensão dos distúrbios mentais foram fundamentais
para os desenvolvimentos posteriores nessas áreas. Suas teorias ainda são debatidas, ensinadas e aplicadas em diversos contextos terapêuticos em todo o mundo. Quais são as suas obras mais famosas? Ou quais são algumas das obras mais famosas de Freud? Algumas das obras mais famosas de Freud incluem A Interpretação dos Sonhos, Totem e Tabu, O Mal-Estar na Civilização, O Inconsciente, O Ego e o Id, e vários outros ensaios e artigos que ajudaram a moldar a teoria e prática da psicanálise.